igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. A palavra dessa noite está em 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aleluia. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra, já falou através dos louvores. Amém, igreja? Amém. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Eu te louvo e te glorifico por essa noite, pela Tua palavra. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da Tua palavra. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Essa palavra vai dizer: o gigante Golias insulta os israelitas. E o Senhor vai falar a respeito dessa palavra aos nossos corações. Porque se nós formos falar um pouquinho de Davi, a gente vai entender que Davi, ele viveu as experiências dele, ele passou as lutas dele. E a gente vai pensando, a gente vai meditando, e a gente vê que Davi, ele viveu momentos que era ele Deus, que ninguém via, que ninguém sabia. E eu acredito que todos nós que estamos aqui já vivemos essa situação. Aquele momento que é você e Deus. Aquele momento que parece que ninguém está te enxergando, que ninguém está te vendo. Aquele momento que parece que todos estão desprezando aquilo que você faz, ou o trabalho, o tipo de trabalho que você faz. E a gente sabe que Davi, ele estava ali sendo preparado para aquilo que Deus tinha na vida dele. E às vezes a gente fica pensando assim, será que Davi já sabia de algumas coisas que iria acontecer? Porque se a gente for lembrar de José, José tinha sonhos. Ainda que ele não entendesse os sonhos, mas ele tinha sonhos que eram sonhos espirituais. Mas não fala se Davi tinha sonhos, não fala se alguém já tinha vindo orar por Davi, porque quando Samuel vai ungir ele, Samuel apenas derrama o óleo e diz que ele seria o rei de Israel. E eu fico pensando nessa palavra, que para cada um de nós, no tempo de hoje, eu acredito que todos que estão aqui já recebeu uma palavra profética. Já ouviu Deus falar. O Senhor já liberou algo sobre as nossas vidas. A gente só precisa crer. A gente só precisa continuar passando pelos processos que Deus tem apresentado para cada um de nós, para que possa se cumprir aquilo que o Senhor já liberou para as nossas vidas. Porque o Senhor já liberou para cada um de nós bênção. O Senhor já liberou uma palavra profética para cada um de nós. E a gente vai entender que Davi, ele está ali naquela situação, vivendo aqueles momentos, né? Guardando aquelas ovelhas com responsabilidade. Eu acredito que ali o Senhor estava guardando o coração dele, assistindo ele, acompanhando ele. Ainda que a gente pense que não tem ninguém nos acompanhando e nem nos assistindo, porque às vezes nós somos humanos, nós achamos isso, nós pensamos isso, às vezes até verbalizamos isso. Só que chega um momento que o seu pai pede para que ele leve alimento, porque os 3 irmãos dele mais velhos já faziam parte do exército de Saul.
E ele tinha que levar os alimentos, ele tinha que entregar ao capitão da guarda do exército. E o exército tinha que dar um objeto para que ele pudesse levar para o seu pai, para que o seu pai pudesse entender que os filhos deles que estavam participando daquele exército, eles estavam bem. E assim Davi fez. Ele deixou as ovelhas e obedeceu o seu pai, foi levar os alimentos. E chegando lá, eles já estavam formados, o exército dos filisteus e o exército de Israel. A guerra já estava acontecendo, mas ainda não tinha acontecido uma batalha travada. Era algo que estava se iniciando ainda. E Davi, ele escuta o gigante Golias afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel. E o interessante dessa palavra, que esse gigante, ele ia 2 vezes ao dia. Ele ia na parte da manhã e ele ia na parte da tarde. E ele já estava fazendo isso por 40 dias, afrontando o Deus de Israel. E no exército do povo de Israel, ninguém se prontificava. Todo mundo tinha medo. Quando ele saía do meio daquele exército, porque ele era um gigante, a Bíblia vai dizer que todos aqueles que faziam parte do exército de Israel, eles fugiam, eles corriam. E quando Davi escuta aquele gigante afrontando o Deus dele, o Deus a qual ele cria, aquilo incomodou, aquilo não desceu bem, aquilo começou a mexer no interior de Davi. E quando o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra, ele estava falando dessa disponibilidade de fazermos a vontade do Senhor. Porque aqui Davi, quando ele escuta aquilo, que aquilo não cai bem, ele se dispõe, ele começa a querer saber o que vai acontecer, o que o rei já ofereceu para quem matar esse gigante. E ele começa a conversar ali com aqueles homens que faziam parte do exército. Aí vem o irmão dele, fala que ele é presunçoso, fala que ele tinha ido ali para ver a guerra, fala que o coração dele era maldoso. Então, quando o Senhor estava me dando essa palavra, é tudo que muitas das vezes cada um de nós escutamos a nosso respeito. E não foi diferente com Davi, não foi diferente naquele tempo, e não vai ser diferente no tempo a qual vivemos hoje também. Mas o Senhor estava falando dessa disponibilidade de não aceitarmos tudo aquilo que afronta o Deus a qual cremos e a qual servimos. Mas só que hoje nós não vamos pegar uma espada para sair lutando, matando, arrancando cabeça, arrancando perna, não. Mas a gente vai ter que se posicionar. A gente vai ter que buscar a esse Senhor. A gente vai ter que estar em oração. A gente vai ter que pedir ao Senhor para que possa desbancar tudo aquilo que tem afrontado. Porque quando o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra, eu falei, Senhor, mas como que a gente age numa situação dessa? Ele falou, filha, é posição. É você entender, é você compreender. Se você está ouvindo a palavra, se você está compreendendo a palavra, a tua postura, a tua conduta, o teu comportamento vai ter que ser diferente. E quando começa a ser diferente, nós estamos nos dispondo a servir a esse Senhor, a confrontar com esses gigantes. Porque quando o Senhor estava falando comigo a respeito dessa palavra, Ele estava falando a respeito das injustiças. Ele estava falando a respeito de tudo que a gente tem ouvido que afronta o nosso Deus. Tudo que fere os princípios da palavra. Tudo que o homem quer inventar agora. Porque a insatisfação do homem, a natureza do homem que não se converte, é uma insatisfação que a gente começa a ver eles inventando aberrações. Porque eles não se sentem satisfeitos. Porque o único que tem poder de preencher o nosso vazio, para que possamos nos alegrar,
nos sentir felizes, nos sentir satisfeitos com aquilo que a gente tem hoje, com aquilo que a gente está vivendo hoje, é o Espírito Santo de Deus. E quem não tem esse Espírito Santo de Deus vai ficar inventando aberrações para satisfazer a carne, que é algo momentâneo. Porque ainda que satisfaça a carne, é algo momentâneo. E vai chegar um momento que vai continuar no mesmo vazio, na mesma tristeza, nas mesmas aflições, nas mesmas perturbações. Então nós precisamos o que? Nos dispor a fazer diferente, a não se conformar, como ele fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. E como que a gente não vai se conformar? Sendo intercessores. Quando começa a se apresentar essas aberrações, a gente começa a interceder, a gente começa a repreender, a gente começa a profetizar. Nós cremos que o nosso Deus, ele é poderoso para mudar, irmãos, para transformar, porque se nós formos continuar lendo essa palavra, nós vamos ver a vida de Davi mudando. Aí ele sai daquele momento que ele estava vivendo ele com Deus, que ninguém via, que ninguém sabia, e ele começa a ser visto. Porque quando ele mata esse gigante de frente para o exército dos filisteus e do exército de Israel. Então, o nome de Davi, começa todo mundo a falar a respeito desse moço, porque ele teve fé, ele tinha certeza que o Deus a qual ele servia, que as experiências que ele já tinha vivido, iria dar vitória, e ele ia derrubar aquele gigante. Irmãos, nós estamos muitas das vezes passando um processo com esse Senhor, vivendo as nossas experiências, para que quando acontecer a oportunidade para a tua vida, para a nossa vida, a gente termos certeza que o Senhor vai nos dar vitória. Porque foi isso que o Senhor falou comigo a respeito de Davi. Quando Davi chega e escuta aquilo e vê aquela situação, a fé dele, a certeza que ele tinha, que o mesmo Deus que deu vitória, ainda que ninguém tivesse visto, com o urso e com o leão, ia dar vitória contra aquele gigante. Então aparece, se apresenta uma oportunidade, porque já era tempo de Davi ser visto, de Davi ser reconhecido, e ele não desperdiça a oportunidade dele. E eu fiquei pensando, será que nós estamos prontos para quando chegar esse momento das oportunidades, nós exercitarmos a nossa fé? Porque nós precisamos pensar nisso. Porque era uma situação que não era uma situação fácil. Ali ele não estava mais escondido, ele e Deus. Ali já tinha uma plateia, já tinha pessoas ali achando que ele era louco, achando que ele não ia conseguir. O próprio Saul, ele duvidou. Você é muito moço, não tem como você vencer esse gigante. Mas ele tinha fé, ele passou o processo dele, ele já sabia quem era o Deus a qual ele servia. Eu preguei no domingo a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falei a respeito de Daniel. Eu falei a respeito da atitude, do comportamento, porque na palavra a gente vai achar homens que aproveitaram as oportunidades que Deus preparou para cada um deles. Mas antes da oportunidade chegar, vem um processo, irmãos. E é nesse processo que o Senhor vai nos lapidando, vai nos moldando, vai trabalhando em cada um de nós, para que a gente possa entender. Porque a gente vê que a oportunidade de Davi não era uma oportunidade de algo fácil. Tinha um gigante que estava afrontando o Deus de Israel. Tinha um gigante que nenhum do exército de Israel tinha se prontificado a lutar com ele. Mas Davi assim o fez. Não fez com a força dele, não fez no orgulho dele, não fez na vaidade dele, fez porque ele tinha fé, fez porque ele tinha um Deus.
E eu fiquei pensando, Senhor, será que nós estamos prontos para aproveitar essas oportunidades? Ou na hora que o gigante se apresentar, a gente vai correr? Ou vamos desistir? Ou vamos... Muitas das vezes nós entregamos aquilo que é nosso como bênção para o outro. Não, deixa o outro fazer. Não, isso aí agora não. Eu vou esperar mais um tempo. E a gente vê que depois a vida de Davi já não é a mesma. Porque, irmãos, o Senhor vai dizer na palavra que Ele é um Deus que traz novidade de vida. E nós precisamos querer viver essa novidade de vida. Seja momentos de guerra ou seja momentos de bênção para a nossa vida. Mas chega um momento que o Senhor vai nos movimentar. Tem que acontecer algo na nossa vida. Porque se for guerra, se for afronta, se for perseguição, é o Senhor trabalhando em cada um de nós. É o Senhor nos preparando para quando chegar a oportunidade. Você falar, não, Deus a qual eu sirvo vai me dar vitória. Eu vou vencer esse gigante. E foi assim que Davi fez, ele se dispôs. Será que nós estamos dispostos? Será que você entende que o Senhor está te preparando? Será que você compreende aquilo que Deus já liberou para a sua vida? Porque, como eu disse, todos nós que estamos aqui já ouvimos esse Deus falar conosco. E eu tenho certeza que quando Deus estava falando através da palavra, usando alguém, porque a Bíblia diz que ainda há profeta em Israel, eu tenho certeza que tudo aquilo que foi liberado testificou no teu coração. Para que você guarde, para que você compreenda, para que você entenda que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que Deus também tem bênção para as nossas vidas, porque a gente vê a vida de Davi mudando. Mas para que a vida dele mudasse, teve processo, teve desdém, os próprios irmãos dele. A gente sabe quando Samuel chegou lá, era o único que não estava dentro de casa, foi o único que ninguém lembrou de chamar. Mas Deus já sabia quem ele era. Ei, o Senhor é que precisa saber quem nós somos. Aleluia. Porque a nossa dependência é nele. E se ele souber quem nós somos, a gente descansa. A gente descansa. Porque a gente tem essa certeza que Ele nos conhece. Porque Ele diz que Ele conhece as ovelhas dele. E nós somos ovelhas, irmãos. Ainda às vezes um pouquinho desgarradas. Às vezes com um pouquinho de carrapicho. Às vezes feridas, machucadas, rebeldes, desobedientes. Mas somos ovelhas, irmãos. Eu creio que todos nós que estamos aqui somos ovelhas do Senhor. E é Ele que tem trabalhado em cada um de nós, porque Ele sabe quais são as nossas necessidades. Então que nessa noite você não venha perder as oportunidades que vão se apresentar para a tua vida. E a oportunidade de Davi foi o gigante Golias. Não era nada fácil. Um gigante, que se tinha homens ali que estavam acostumados a guerrear, se amedrontavam, imagine para ele. Ele cuidava das ovelhas, ele matou o urso, ele matou o leão, mas ele estava ali, no escondido dele, no secreto dele. Aí é diferente. Mas foi essa oportunidade que fez com que Davi saísse de trás do curral, para começar a ser reconhecido. E a gente sabe que depois que ele vive essa experiência, ele não se assenta no trono, ele passa a ser perseguido pelo rei Saul. E o interessante é que quanto mais ele era perseguido, mais o Senhor exaltava Davi, mais o Senhor era com Davi. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque nós precisamos entender o que Deus está falando com cada um de nós. Eu sempre digo, a gente precisa entender que tem situações, é para te empurrar, é para te levar, porque senão você fica estagnado. Fica, irmãos, a gente tem um costume, um hábito de se acostumar. Tá bom assim?
fica assim, tá ótimo. Mas e se Deus tem mais para a tua vida, você não quer? Eu sempre digo, eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero viver. Eu quero. Você não quer, não? Eu quero. Ué, eu vou falar que não. Eu vou estar mentindo. E Davi viveu essa experiência. Viva as tuas experiências. Deixa Deus te empurrar. Às vezes a gente não entende nada. Às vezes a gente acha que a gente está sendo prejudicado. Não está, não. Sabe por quê? Porque tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que dá limite até para perseguição contra a nossa vida. O inimigo, ele não pode fazer o que ele quer contra as nossas vidas, não. Deus dá limite para ele também. E é isso que precisamos entender. Às vezes a gente acha que aquilo que é perseguição é bênção para a tua vida, que está te movimentando, está te empurrando. Porque você já se acomodou. Você já acha que só isso que ele já te deu tá bom, mas ele tem mais coisas, mais bênçãos para te dar. Aí ele começa a nos movimentar, porque a gente se acomoda. Às vezes a gente se acomoda, a gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não jejua. A gente não se santifica, a gente não se separa, a gente não busca o Senhor. Tá bom. Ah, não, o que eu tô ganhando já tá bom. Ah, você não quer um aumento de salário? Não, porque eu quero. Oportunidades. O Senhor falou isso comigo. A oportunidade de Davi. Ele podia ter ido embora, levar notícia dos seus irmãos, mas ele falou, quem é esse filisteu para estar afrontando Deus vivo? Era o Deus dele, irmãos. Nós temos um Senhor que quantas coisas não tem acontecido tentando afrontar, mas que a gente não aceita, que a gente não concorda, que a gente não negocia, que a gente não abre mão dos nossos princípios. Tá certo, tá errado. As aberrações que não condiz com a palavra. Nós não nos conformamos porque a gente ora e a gente repreende esses demônios que têm se levantado para destruir. Aí a gente escuta falar de ideologia de gênero, querendo mexer com a cabeça das nossas crianças, querendo trazer confusão. Muita gente batendo palma. Mas a palavra diz isso. A palavra ensina isso pra gente. Aí a gente às vezes não tem voz, como muita gente tem, mas a gente tem joelho. Pra gente dobrar e orar e falar, Senhor, nós repreendemos, porque isso não condiz com a tua palavra. Não é isso que o Senhor diz na tua palavra. E a gente começa a orar e a oração vai movendo o coração de Deus. E a gente vai vendo as mudanças e as transformações acontecendo. Então deixa o Senhor te movimentar. Fica ligado para quando aparecer a tua oportunidade. Ainda que seja um gigante, mas a fé, a experiência que você tem vivido não é para você correr, não. É para você partir para cima dele. Porque você vai vencer, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai à tua frente. Porque Davi não foi na força dele, não. Mas Davi entendeu que era a oportunidade dele, do nome do Senhor ser glorificado, daquele incircunciso cair por terra, engolir aquelas palavras dele ali afrontando o Deus de Israel, Deus poderoso, Deus vivo. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. É para isso que o Senhor tem nos preparado, para que você viva aquilo que o Senhor já disse, aquilo que Ele já prometeu. Porque Davi podia achar assim, o meu tempo não vai chegar, ninguém vai me enxergar aqui. Quando que eu vou sentar naquela cadeira? Será que isso é verdade? Será que eu vou reinar um dia? Eu estou aqui cuidando de ovelha. Eu não estou nem lá junto com meus irmãos fazendo parte daquele exército para que alguém me enxergue. Mas Deus já o enxergava. Deus já se fazia presente na vida dele. E por isso que o nome dele foi glorificado através de Davi. E ele começa o ministério dele, a caminhada dele. E a gente vai vendo que a palavra vai dizendo que ele forma um exército de homens. Homens que ninguém dava nada mais à sociedade. Homens que estavam desgostosos. Homens que tinham com coração ferido. Homens que estavam na sarjeta. Quando começaram a ouvir de Davi, foram
fazer parte do exército. E sem ele querer formar um exército, se formou um exército de homens corajosos, de homens que viram naquele homem um líder para poder acompanhar, para poder ajudar. E ele não tinha nada, irmãos. Olha a mudança que você tem que crer que Deus tem para a tua vida, porque muitas das vezes a gente não tem nada. Nós só temos o quê? A nossa fé, que tem gente que duvida, que caçoa, que não acredita. Né? A gente não tem. Mas o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. E a gente vê que quando o rei Saul, ele diz, quem conseguir matar esse gigante não vai pagar imposto. Eu vou dar uma quantia. Eu vou dar minha filha Mical para se casar. E quando Davi ouviu isso, aí mesmo que ele se interessou. Mas ele não foi pelas bênçãos financeiras. Ele foi porque o Deus a qual ele servia estava sendo afrontado. Golias jamais imaginou que o menininho daquele, porque às vezes estão te olhando e estão falando, ele, ela, é você mesmo. Somos nós mesmos. Porque tem um Deus na nossa vida. Porque todo mundo que estava ali olhando para aquele rapaz ia falar, ele vai conseguir vencer como? Saul dá as armaduras dele para Davi. Davi entende que aquilo não cabia nele. Irmãos, eu sempre digo, viva com aquilo que Deus tem te dado. Aleluia. Vença as tuas guerras com aquilo que você tem nas tuas mãos. Você não precisa pegar nada de ninguém. Você não precisa pegar nada do outro. Vença com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Às vezes você vai vencer, eu sempre falo, o seu gigante de boca calada. Às vezes você vai vencer louvando. Às vezes você vai vencer tocando o seu instrumento. Davi tocava a harpa para que o espírito maligno saísse de Saul, tocando harpa, diz a palavra do Senhor. E às vezes você começa a tocar, você está com o teu coração ferido, você está machucado, você está aflito. Você começa a tocar, quando você vê, você está sentindo que está adorando a Deus e Ele te liberta. Aleluia. Às vezes você começa a louvar, daqui a pouco você vai vendo o Espírito Santo te visitando. Quando você vê, você já está liberta, aquela tristeza, aquela opressão bate em retirada. Então todos nós temos instrumentos, irmãos. Às vezes é a tua oração. Às vezes você vai meditar na palavra. A André estava falando na quarta-feira, vai para Salmos, vai para Provérbios. E você começa a ler. E aí vem a libertação. Irmão, nós temos armas espirituais para vencer os nossos gigantes. Porque o Senhor, Ele tem colocado essas armas na nossa mão. Porque você vence um gigante quando você diz não para aquilo que não condiz com a palavra. Porque aí os gigantes vão caindo por terra. Porque ele começa a ver que você tem se fortalecido com a palavra. Ele se apresenta, mas ele bate em retirada. Ele cai por terra. E com Davi não foi diferente. Eu acredito que com você, com cada um de nós, não vai ser diferente. Então não se preocupe com o tempo que você está, com o seu momento de você e Deus. Fique nesse momento, aproveite esse momento. Queira estar nesse momento, converse com Ele. Se relacione com Ele. Pede Ele para te ensinar. Pede Ele para te capacitar. Para quando aparecer a oportunidade para a tua vida, porque eu creio que todos nós teremos oportunidades. A gente só não pode perder. A gente só não pode deixar passar. Porque se você deixar passar, pode vir outra, pode, mas demora, então demora. Aí às vezes a gente até acaba desistindo. Então houve uma mudança na vida de Davi. Davi se dispôs. Davi, ele não aceitou aquilo que aquele gigante estava fazendo, estava falando. Davi, ele se prontificou. Quando Davi começa a dizer que ele se interessa, os homens de guerra vão falar para Saul, ó. Aquele rapazinho ali, ele disse que ele vai lutar com esse gigante. Quando ele viu aquela situação, ele se interessou. Ei, quem é esse gigante?
Olha o que ele está falando. Não tem ninguém aqui que vai se prontificar. Aí vai falar assim, é presunçoso, é vaidoso, é orgulhoso. Não, você sabe que é o seu momento, você sabe que é a sua hora. E você vai ver que muitos que estão à sua volta vão se acovardar e você vai ter que se prontificar. Porque você entende que o Senhor já te preparou e já te capacitou. E você não vai deixar essa oportunidade fugir das tuas mãos. E o Senhor vai te honrar. Porque Ele é fiel. Ele honrou a Davi. Ele guardou a Davi. E olha que Davi, a gente sabe, um homem segundo o coração de Deus, mas errou pra caramba. Irmãos, graças a Deus, eu não estou falando que a gente tem que viver na prática do pecado, porque isso não condiz. Mas a gente precisa errar, sabe por quê? Porque se a gente não erra, a gente acha que a gente já está maior do que Deus. Porque é aí que o orgulho e a vaidade nos pega. Porque a gente começa a achar, não, eu não peco, eu não erro. Não... Nada disso, a gente tem que estar vigiando a todo tempo. E tem hora que a gente tem que errar, tem que acontecer algumas coisinhas, até mínimas, para incomodar a gente. Para o Senhor falar assim, filha, o santo aqui sou eu. Porque tem um bocado de gente achando que é santo demais. Tem um bocado de gente achando que só ele tem relacionamento, só ele tem intimidade, só ele fala com Deus. Menospreza aquele que acha que não fala, que não tem relacionamento, que não tem intimidade. Tem gente que acha, não, porque eu boto essa roupa, então eu sou mais santa do que vocês. Eu não boto uma calça, eu sou mais santa do que vocês. Nada disso, irmãos. Santidade não é isso. Santidade é um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Santidade é quando você entende o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Santidade, como eu falei no domingo, é quando você entende que se tem alguém nos incomodando, é a gente dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, por que eu estou incomodada? É eu? Ou é fulano? Porque se for comigo, me muda. Tira esse sentimento. Me liberta, me transforma. Agora se é o outro, trata com o outro. Porque é isso que agrada o coração de Deus. Porque às vezes o problema não é meu, o problema é do outro. Às vezes é o outro que tem um problema, é o outro que precisa de cura, é o outro que precisa de libertação, é o outro que precisa ser transformado. E até isso a gente precisa entender, porque quando a gente entende, a gente não fica, às vezes, agindo da mesma maneira. A gente tem outro tipo de atitude. Aleluia. E como é bom quando a gente entende isso e busca esse Senhor e pede a esse Senhor. Porque o Senhor diz que se o Senhor vos libertar, verdadeiro. Irmãos, é tão bom a gente sentir essa liberdade. É tão bom a gente poder deitar, irmão, e dormir em paz. É tão bom quando a gente não fica assim, será que alguém vai falar que eu fiz alguma coisa que eu não fiz? Não, irmão, se você não fez, tu vai dormir, tu não fez. Tu não falou. Tu não vai ficar aflito, tu não vai ficar desesperado porque tu não falou, tu não fez. A gente fica em paz, irmão. Deixa quem quiser falar, irmãos. Deixa quem quiser pensar. O Senhor tem uma balança, irmãos. E essa balança, irmãos, é de justiça. E quando Ele nos pega para colocar nessa balança, não tem que é bonito, não tem que é inteligente, não tem nada disso. É a balança dele de justiça. E Ele tem essa balança para todo mundo, irmãos. Então a gente não precisa se preocupar, porque a hora se Ele tiver que nos colocar na balança, Ele vai saber quem é quem. E aí a gente fica com o nosso coração em paz. Então, graças a Deus, irmãos. Davi, a gente vê Davi, a gente vê, aí a gente lembra de José, aí a gente lembra de Daniel, aí a gente lembra, mas tem Esther também. Tem Esther, tem Ruth, tem Noemi, tem mulheres também, né? Porque aqui também tem mulher, estou falando só de homens também. Tem Ana, processo de Ana com Penina. Mas ainda ali, adorar o Senhor, não tinha nada para oferecer, só as lágrimas. Mas você acha que Deus também não recebe as nossas lágrimas? Claro que recebe, irmãos. Porque Ana só tinha lágrima para ofertar ao Senhor. Mas ela ia. Processos, irmãos.
Tudo isso faz para que a gente chegue aonde Deus já determinou. Queira viver as bênçãos de Deus, não menospreze. Se o Senhor já falou, eu vou fazer, aí você fica pensando assim, meu Deus, mas como que Ele vai fazer? Porque tem coisas, irmão, eu digo, tem coisas que nem passavam no nosso coração, mas quando passa no dele, a gente só recebe, né? Já passou no coração dele, que o bom é quando passa primeiro no coração dele, ele libera pra vida da gente. Aí a gente fala assim, ó, se o Senhor tem, então a gente quer, né? Que a gente leva. Quem não quer ganhar presente? Quem não quer ser surpreendido? Quem não quer ser exaltado? Quem não quer ter uma mudança de vida? Todo mundo, irmãos. Seja a área que for, seja financeira, seja saúde, seja libertação, seja a área sentimental, todos nós queremos alguma coisa desse Senhor. Mas aí a gente precisa entender que há processos. E dentro desses processos, muitas coisas você vai vivenciar, como eu vou vivenciar, como eu tenho vivenciado. A única coisa que eu preciso entender é que tem um Deus que está permitindo esse processo para que eu me movimente, para quando acontecer a minha oportunidade, eu aproveitar essa oportunidade no tempo certo. Vamos ficar de pé. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome. Senhor, eu te louvo e te glorifico, Senhor, porque estamos aqui. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, temos estado aqui na tua presença. E eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem falado se cumprirá para a glória do teu santo nome. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, num processo de libertação, de transformação. O Senhor tem nos preparado, nos capacitado para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem nos movimentado, Senhor, para que possamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, meu Deus e meu Pai. Eu te peço nessa noite, abençoe teus filhos. Sonde o coração dos teus filhos, Senhor. Que os gigantes, meu Deus e meu Pai, que tem se apresentado, que tem nos afrontado, que tem nos perseguido, meu Senhor da glória, eu creio que no momento certo, Senhor, esse gigante, ele já estava 40 dias afrontando o exército de Israel, o Deus de Israel, o povo de Israel. Mas o Senhor enviou, meu Deus e meu Pai, aquele que o Senhor já tinha preparado, capacitado, aquele que já tinha um relacionamento contigo para olhar para aquela situação e entender que ele seria, meu Deus e meu Pai, o instrumento para calar a boca daquele homem que estava ali afrontando o Deus de Israel. Meu Deus, eu te peço nessa noite, a tua palavra diz que o amor ao Senhor lança fora todo medo, todo espírito de covardia, Senhor, arranca de nós. Tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome, Pai. Nós não vamos fazer nada se o Senhor não for conosco, mas se o Senhor for conosco, nós iremos e venceremos para a glória do teu santo nome. Pai, a tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que nada passa desapercebido. O Senhor tudo vê, Pai. E é isso que traz paz ao nosso coração. O Senhor não dorme, Senhor. Tudo sabe, tudo tu ouve. E nós nos colocamos na palma das tuas mãos. Senhor, obrigado porque entendemos, meu Deus e meu Pai, que o santo é o Senhor. O Senhor é santo, 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 santo. Nós não vivemos na prática do pecado, mas eu sei que vai ter momentos que vamos errar sim, meu Pai. Mas a tua palavra diz que aquele que confessa os seus pecados a ti, o Senhor perdoa, o Senhor é fiel para nos perdoar. Então eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa noite nos abençoe. Nos abençoe para que possamos entender que o Senhor também fala conosco. Para que possamos entender que nós também temos relacionamento contigo, intimidade contigo. Ainda que muitos não achem, ainda que muitos, meu Deus e meu Pai, não percebam, mas nós temos. E é isso que nós precisamos, ter certeza do Deus a qual servimos, do relacionamento que nós temos, da intimidade que nós temos, meu Deus e meu Pai. Porque a tua palavra diz que não é por vista, é por fé. A tua palavra diz que não é uma obra externa, mas é interna. Tem que ser de dentro
para fora. Tem pessoas que estão adornando só por fora e por dentro continua como sepulcro caiado, como a tua palavra diz. Com sentimentos, meu Deus e meu Pai, de vingança. Com sentimentos, meu Deus e meu Pai, de perseguições. Com sentimentos, meu Deus e meu Pai, de querer devolver com a mesma moeda. Meu Deus, o Senhor é justo. Senhor, e nessa noite nós repreendemos tudo aquilo que não condiz com a tua palavra. Toda injustiça, meu Deus e meu Pai, toda injustiça. Tu és um Deus de justiça, meu Deus e meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, visita aqueles que precisam do socorro, aqueles que precisam, meu Deus e meu Pai, do escape, do livramento, aqueles que precisam, meu Deus e meu Pai, de uma provisão, aqueles que precisam que uma porta venha se abrir, aqueles que precisam de uma resposta nessa noite, meu Deus e meu Pai. Vamos em primeiro lugar, abençoe essa noite, abençoe cada lar aqui representado, cada casal, abençoe cada família, meu Deus e meu Pai, abençoe os filhos nessa hora, visitos de longe, de perto, guarda, meu Deus e meu Pai. Oh Senhor, toda essa cidade, nos guarda nessa cidade, nosso ir, o nosso vir, meu Deus e meu Pai. Oh, nós profetizamos que o Rio de Janeiro é do Senhor. Nós profetizamos que essa nação brasileira é do Senhor. Nós profetizamos, meu Deus e meu Pai, que é o Senhor, meu Deus e meu Pai, quem vai conduzir para a glória do teu santo nome. Oh Senhor, por toda a legalidade, de todo principado, todo roubo, todo engano, todo espírito de morte, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. Oh Senhor, repreende tudo aquilo que tem, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que tem feito com que famílias chorem, famílias sendo dizimadas, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós cremos numa mudança, numa transformação, nós cremos na tua justiça, nós cremos, meu Deus